E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre doença trofoblástica gestacional. Então, primeiro a gente vai começar falando o que é isso. Uma doença trofoblástica gestacional é uma doença que ocorre quando a gente tem uma proliferação anormal da célula que vai formar a placenta, que é justamente o trofoblasto. Então, quando a gente tem lesões que são caracterizadas por uma formação anormal desse trofoblasto, a gente tem descrito, na verdade, uma doença trofoblástica gestacional. A doença trofoblástica gestacional, ela se divide em duas, que é a mola hidatiforme e a neoplasia trofoblástica gestacional, né? O lado maligno da doença trofoblástica gestacional. O que é a mola hidatiforme? A mola hidatiforme vai ser um tipo de doença trofoblástica que ainda é benigna, mas tem uma chance de malignizar. A gente pode ter a mola completa e a mola incompleta. A mola completa, vamos pensar assim, ela é completamente mola. Então, eu tenho uma condição onde eu vou ter uma célula, que normalmente ela é diploide, daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso, mas é uma célula que normalmente ela é diploide, e ela não tem nenhum tecido fetal associado, ela é completamente mola. Por esse motivo, ela tem uma chance maior de malignizar. O HCG dela vai ser em níveis muito mais elevados do que a mola incompleta, por exemplo. Então, mola completa, completamente mola, risco maior de malignizar, maiores taxas de HCG. Enquanto que a mola incompleta, ela normalmente é triploide. Ela vai ser fecundada por 2 espermatozoides, e esses 2 espermatozoides, junto com o material genético do óvulo, vão formar um óvulo, um embrião triploide. Por que ela é incompleta? Porque ela é parte mola e parte fetal. Então, vai ter partes fetais associadas à mola. Os níveis de HCG vão ser menores, né? Os níveis de beta-HCG vão ser menores, e o risco de malignizar vai ser bem menor do que a mola completa. Então, a gente tem mola hidatiforme dividida em completa e incompleta, que ainda são alterações benignas. Mas a gente pode ter o desenvolvimento de uma doença trofoblástica maligna, que aí configura a neoplasia trofoblástica gestacional, que a gente pode ter como tipos a mola invasora, coriocarcinoma e o tumor trofoblástico de sítio placental. Essas são as principais alterações malignas da doença trofoblástica gestacional. Quais são os fatores de risco para o paciente desenvolver uma doença trofoblástica? Primeiro, extremos de idade. Então, paciente que é muito jovem ou paciente que tem idade mais avançada, por exemplo, menores de 15 anos, maiores de 35 anos, que são esses extremos de idade, tem chance maior de desenvolver uma doença trofoblástica. Gestação molar prévia. Pensa assim, toda vez que a gente já tem uma condição, o principal fator de risco é já ter tido uma condição prévia. Então, a gente tem como fator de risco uma gestação molar prévia. Claro, se a gente já teve uma paciente que já teve uma gestação molar prévia, ela tem o risco de fazer novamente. Paciente que tem consanguinidade, né, entre os parceiros. Então, a paciente tem consanguinidade com o parceiro dela, tem uma chance maior de desenvolver uma doença trofoblástica. Algumas carências nutricionais e níveis socioeconômicos baixos também foram associados à maior chance de vir a desenvolver uma doença trofoblástica. Vamos falar agora de cada uma um pouco separada, principalmente da mola completa e da mola incompleta. A gente não vai falar de neoplasia propriamente dita hoje, que é uma coisa que também não cai muito em prova de faculdade que você vai fazer. O que é mais importante aqui da mola é saber o que é uma completa, o que é uma incompleta, as manifestações clínicas e como a gente faz tratamento de segmento, que é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? E quando a gente fala de mola completa, lembra, é completamente mola. Então, o óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide. Esse óvulo normalmente vai ter núcleo ausente, então vai estar ausente de material genético, não vai ter material genético nesse núcleo. E aí, essa formação embrionária, né, que não vai ser embrião, mas que vai se formar aí, vai ser somente com material genético paterno, certo? Não vai ter desenvolvimento de embrião, de membrana, de cordão umbilical, não vai ter nada relacionado a embrião. Vai ser somente uma proliferação anormal do trofoblasto, que vai ser aquela célula precursora formadora da placenta. Como eu falei para vocês, como ela é completamente mola, ela tem um risco maior de malignização. Os níveis de beta-HCG vão ser muito mais elevados e a gente vai ter manifestações clínicas muito mais exuberantes, tá? Então, essa é a mola completa. Na mola incompleta, a gente vai ter um óvulo que vai ter núcleo, que vai ter material genético, e esse óvulo vai ser fecundado por 2 espermatozoides. Por isso que a gente tem uma condição ali que vai ser triploide, diferente da mola completa, que a gente tem uma condição ali que vai ser diploide, tá bom? Então, a gente tem presença de partes fetais associado à doença trofoblástica. Então, vai ter líquido amniótico com feto na cavidade e, às vezes, já também com atividade cardíaca detectada, tá bom? Então, vai ter embrião ou feto com malformação e placenta também
com vesículas associadas, que vai ser justamente o que a gente vai ver no ultrassom da paciente que tem mola. Os pacientes podem sofrer abortamento espontâneo com maior facilidade e os níveis de HCG não vão ser tão altos quanto na mola completa, certo? E também o risco de malignização aqui vai ser menor do que o da mola completa, que é completamente única. Quais são as manifestações clínicas que a gente tem para dar o diagnóstico dessas pacientes? Então, o diagnóstico vai ser clínico e com uso de ultrassom, que a gente vai ver daqui a pouco o que a gente vai ver no ultrassom. Então, de manifestação clínica, o que a gente tem? Vamos pensar assim. A mola é uma doença de proliferação anormal de um tecido que daria origem à placenta, né? É como se fosse uma gestação que deu errado. Então, pensa que a mola vai ter a maioria dos sintomas da gestação, só que de uma forma mais exagerada. Então, essa paciente pode ter sangramento vaginal de repetição, tanto é que doença trofoblástica gestacional, ela normalmente é estudada no capítulo de sangramentos do primeiro trimestre, que a gente vai ter aí abortamento, gestação ectópica e entra a doença trofoblástica gestacional, porque é um sangramento do primeiro trimestre, então pode ter um sangramento vaginal de repetição. A paciente vai queixar de muitos vômitos, pode ter hiperêmese gravídica, que é aquela condição onde a paciente tem muita náusea e tem muito vômito, além do que é normal para a gestação. Tá? Então, hiperêmese gravídica é uma coisa que é bem marcada aqui na doença trofoblástica. O paciente vai ter um útero aumentado para a idade gestacional. Então, chega uma paciente dizendo que, por exemplo, aparentemente tem uma idade gestacional a partir da data da última menstruação. Por quê? Para o paciente que chega com sangramento e idade fértil, a gente tem que pedir a data da última menstruação. Quando ela der a data da última menstruação, você vai suspeitar de gestação e vai calcular as semanas a partir da data da última menstruação. E aí você calcula que ela tem mais ou menos, se tiver com a gestação mesmo, ela estaria com as 9 semanas. Só que o útero está um útero de 15 semanas, um útero de quase 20 semanas, por exemplo. Então, um útero aumentado para a idade gestacional em uma paciente que tem hiperêmese gravídica, sangramento vaginal, a gente vai ter que suspeitar de mola, tá? De doença trofoblástica. Então, o útero aumentado é uma coisa bem importante, bem marcada, assim como hiperêmese gravídica. O paciente pode sentir pressão ou dor na região da pelve. O paciente pode ter anemia associada, pode ter sintomas de hipertireoidismo, porque o HCG, ele mimetiza o TSH. Então, ele vai lá na tireoide e estimula a tireoide a liberar T3 e T4. Então, ela acaba causando um hipertireoidismo, por conta de um mimetismo que o HCG tem com relação ao TSH, certo? Estimulando aí a tireoide a produzir os hormônios e pode fazer um hipertireoidismo com manifestação clínica associada. O paciente pode desenvolver pré-eclâmpsia com menos de 20 semanas. Então, a gente lembra que para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente tem uma paciente que desenvolve a hipertensão associada a outras condições a partir de 20 semanas, certo? Para a gente diagnosticar pré-eclâmpsia. A paciente que tem doença trofoblástica, a paciente que tem mola, ela vai desenvolver pré-eclâmpsia antes das 20 semanas. Então, isso é uma coisa também para ficar alerta. E tá aqui cistos tecaloteínicos, porque isso é uma coisa que a gente vai ver no ultrassom, tá? Quando o ultrassonografista olha, ele vai lá no ovário e ele vê esses cistos tecaloteínicos. Se a gente tem uma paciente com essa manifestação clínica e no ultrassom vê cisto tecaloteínico, essa paciente tem doença trofoblástica, esse paciente tem mola, tá bom? O que a gente vai achar de exame complementar? Então, obviamente, a gente vai dosar HCG na suspeita de gestação. Quando a gente dosa esse HCG, o beta-HCG vai estar em níveis elevadíssimos. Então, aí, mais uma coisa para a gente suspeitar. E a gente vai fazer ultrassom. No ultrassom, a gente pode ver esses cistos tecaloteínicos, uma imagem que é bem característica, que é essa aqui, ó. Múltiplas áreas anecoicas entremeadas por ecos amorfos, que é descrita como flocos de neve, que é descrita como caixas de uva. Quando a gente vê essa imagem, a gente tem certeza que a paciente tem mola, tá certo? Então, as principais coisas que a gente vai ver nos exames de imagem, no exame de imagem é isso, o ultrassom. E lembrar do exame laboratorial, principalmente o HCG, que vai estar em níveis bem elevados, tá? Como é que a gente vai tratar essa paciente? Então, a gente precisa corrigir as alterações que vão acabar ocorrendo por conta da doença propriamente dita. Então, tratar a hiperêmese, tratar a anemia, tratar um hipertireoidismo que essa paciente pode vir a desenvolver. Inclusive, tem pacientes que desenvolvem crise tireotóxica, algumas vezes pode acontecer, mas tratar a tireotoxicose, né, que é o hipertireoidismo, e tratar a doença hipertensiva da gestação, que é a pré-eclâmpsia, que nessas pacientes é comum acontecer e acontece com menos de 20 semanas. Mas a gente tem que fazer o esvaziamento uterino dessa paciente, né? Retirar essa doença, retirar essa mola de dentro do útero da paciente. Então, vai ser feita anestesia, dilatação do colo, pode-se fazer a ocitocina para esses pacientes e fazer o esvaziamento.
O esvaziamento ele pode ser feito com aspiração manual intrauterina, que é o AMIL, que é a opção de escolha, principalmente para úteros menores, porque tem chance menor de perfurar. O útero da paciente que tem mola é um útero mais amolecido, então tem uma chance de perfurar, tem uma maior chance de perfurar quando usa a cureta, por exemplo. Mas se não tiver a opção do AMIL, ou se o AMIL for contraindicado, porque são úteros muito maiores, tem parte fetal, por exemplo, aí é melhor que se faça a curetagem. Mas a AMIL é a escolha. Então, você vai fazer essa aspiração manual intrauterina, né, uma aspiração a vácuo, ou vai fazer a curetagem. Se é uma paciente que tem uma mola parcial com partes fetais grandes, aí não tem como fazer a curetagem, vai ter que ser induzido um trabalho de parto e depois fazer a curetagem para retirar os restos, tá? E alguns pacientes vão ter que fazer esterectomia, principalmente aquelas que a gente sabe que já tem uma condição maligna e já tem prole constituída, ou o útero está invadido, não tem como salvar o útero, vai ter que fazer esterectomia. Ou então, paciente que já tem prole constituída, já tem uma idade mais avançada e tem uma doença que está também invadindo o útero, ou o útero está muito grande e uma cureta, fazer curetagem ou fazer somente o esvaziamento, talvez traga um risco maior para essa paciente, então também já é indicado a esterectomia, tá bom? Como é que a gente vai seguir com essa paciente? Alguns pacientes podem fazer quimioprofilaxia profilática, que justamente quando a gente tem mola completa, uma mola de alto risco para malignização, e o acompanhamento desses pacientes pós-esvaziamento. Vai ser feito com a dosagem de beta-HCG e avaliação clínica. Como é que vai ser feito isso? O paciente vai ter que dosar o beta-HCG semanalmente, certo? E a tendência é que ele zere com 6 meses. Então, depois de 6 meses zerando, a coleta passa a ser mensal, tá? Então, vai fazer a coleta seriada de beta-HCG e a avaliação clínica, ver que teve redução do sintoma, ver que não está tendo nenhum outros sintomas associados. Então, se a gente está precisando dosar o beta-HCG dessa paciente para saber se a gente está conseguindo curar essa doença, essa paciente não pode engravidar. Porque se ela engravida no meio do segmento e o beta-HCG dela aumenta, a gente não sabe se é porque é gestação ou se é recidiva da doença. Então, por isso, a gente tem que sempre prescrever anticoncepção para essas pacientes durante esse período de segmento. Então, se eu tenho uma paciente que eu faço segmento semanal e o beta-HCG não cai durante 3 semanas consecutivas, fica num platô, ou o beta-HCG começa a subir durante 2 semanas consecutivas, ou ele não zera com 6 meses, aí eu tenho uma paciente que provavelmente está tendo uma doença maligna e a gente precisa investigar melhor, tá certo? Essa doença, que era uma mola completa, por exemplo, ela pode ter degenerado para uma mola invasora, para um corocarcinoma, que é uma doença trofoblástica maligna, certo? Então, é basicamente assim que a gente vai fazer o segmento desse paciente. O que é mais importante? Saber que manifestação clínica vai ter principalmente aumento do útero, né, um útero maior para a idade gestacional, e hiperêmese gravídica. Às vezes a paciente pode eliminar vesículas pelo sangramento, que é um sangramento chamado em suco de ameixa, porque começa a liberar vesículas também. No ultrassom, a gente vai ver aquela imagem de flocos de neve ou cachos de uva, né, que são aquelas imagens anecoicas amorfas, e a elevação do beta-HCG em níveis maiores do que o normal. Essas vão ser mais ou menos as manifestações. Com relação ao tratamento, tem que esvaziar e tratar as complicações que vêm junto com a doença e o segmento sempre com HCG semanal, depois que zera, com 6 meses a gente faz mensal e lembrar aí dos riscos de dos critérios para pensar em malignização ou pensar em metástase. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre doença trofoblástica gestacional. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.